Fala meus amigos, minhas amigas, seja bem-vindo ao meu canal, o canal que realmente investe em vocês. E neste vídeo eu irei responder a pergunta que é: com 1 milhão na conta, eu consigo me aposentar? Bem, é essa pergunta que eu irei responder. Essa pergunta eu recebi de várias pessoas na minha conta do Instagram. E falar nisso, para você que não me segue no Instagram, me segue lá, é Dex_Prime. E também vi muitas pessoas falando sobre isso, né? Com 1 milhão na conta eu consigo aposentar, eu consigo ter uma renda passiva. Então resolvi gravar respondendo essa dúvida. Então eu escolhi um investimento seguro e não é esse investimento que você está pensando, que é a poupança. Não é a poupança. É um investimento mais seguro, melhor e mais rentável que a poupança. E eu vou provar nesse vídeo para vocês, tá? Eu cheguei a ver alguns vídeos falando sobre esse assunto, mas eles acabam falando de forma meio superficial, tá? Então resolvi apresentar, eu criei uma planilha que eu vou apresentar fatos concretos, fatos sólidos, para vocês ver se realmente é viável ou não. Então vamos lá. Você que pretende o dia ou está já trabalhando para conquistar o seu primeiro milhão, ou você que já vendeu um bem nesse valor, ou ganhou de herança ou sorteio, que seja, esse vídeo pode te ajudar, tá joia? E o investimento que eu escolhi, que é super seguro, é nada mais, nada menos que o Tesouro Selic, certo? Ele é um investimento seguro, ele tem liquidez. O que é liquidez mesmo? É a facilidade de transformar ativo em dinheiro, ou seja, eu posso resgatar a hora que eu quiser. E tem uma boa rentabilidade, então nós vamos usar nesse modelo que eu vou apresentar para vocês o Tesouro Selic, tá joia? Então vamos começar? Vamos começar então, pessoal. Vamos abrir o que seria essas premissas econômicas. Essas premissas econômicas, o que eu fiz? Eu peguei o IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação, e peguei a taxa Selic. Ambos peguei no Instituto Assaf Neto. No caso, o IPCA eu peguei a média no Instituto Assaf Neto e peguei a Selic pelo Banco Central, certo? Para ficar mais coerente o nosso vídeo. E aqui é o IR, que é o Imposto de Renda, que eu já vou explicar. Só lembrando um detalhe, o que é o IPCA? É o índice da inflação. Mas o que seria a inflação? A inflação é nada mais, nada menos que o aumento generalizado dos produtos e serviços, certo? Então, quando a inflação aumenta, quando os preços dos produtos e os serviços estão aumentando, significa que a gente está perdendo o poder aquisitivo, a gente está perdendo o poder de compra. Em outras palavras, é a desvalorização do nosso dinheiro, certo? Já a taxa Selic, você viu que aqui está 10,5 e eu coloquei 10,4. Por que isso? Porque existe duas taxas Selic. Quais são essas duas taxas Selic? Primeiro é a taxa Selic Meta e a outra é a taxa Selic Over. O que seria essa taxa Selic Meta? A taxa Selic Meta é a taxa oficial de juros do nosso país. Todo país tem uma taxa oficial. A nossa é a taxa Selic Meta, conhecido como uma taxa básica de juros da economia. É ela que é divulgado a cada 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária. É eles que divulgam se vai aumentar, se vai manter ou se vai reduzir, com o objetivo de controlar a inflação, certo? Essa é a taxa Selic Meta. Já a outra taxa, que é a taxa Selic Over de Overnight, ela é a média das operações dos títulos públicos federais entre as instituições financeiras. É essa taxa que é utilizada para os títulos públicos, tais como os títulos do Tesouro Direto, como que a gente está usando, que é o Tesouro Selic.
Na teoria, ela é a média ponderada, certo? Porém, desde 2013, essa taxa está se espelhando menos 0,1 a taxa Selic meta. Eu, sinceramente, não sei o porquê eles padronizaram isso, mas desde 2013, essa taxa está rendendo menos 0,1 da taxa Selic meta. Por esse motivo que eu coloquei menos 0,1. Se a taxa Selic está 10,5, o seu título público vai render 0 menos 1, que dá 10,04. Certo, pessoal? Até aí? Já o imposto de renda, por que eu coloquei tudo 22,5%? Sendo que os outros eu estou dividido. Por exemplo, aqui o IPCA está rendendo 5,9% e eu dividi por 12 meses, que dá 0,5%. A Selic rendeu 10,4%, eu dividi por mês, deu 0,9%. Já o IR, que é o imposto de renda, eu repeti o valor. Por quê? Como que funciona a tributação de imposto de renda da renda fixa? Se você faz um investimento e quer resgatar esse investimento no prazo de até 180 dias, você paga essa alíquota, que é 22,5%. Agora, se você deixar esse investimento de 180 dias até 360, você pagará 20%. Agora, de 361 dias a 720 dias, você vai pagar uma alíquota de 17,5%. Se você ficar acima de 720 dias, você paga a alíquota mínima, que é 15%. Então, a tributação de imposto de renda da renda fixa, ele é regressivo, certo? E por que eu coloquei esse 22,5%? Porque o objetivo do vídeo é eu usufruir dos rendimentos, certo? É ter uma renda passiva dessa aplicação financeira. Então, quero resgatar esse dinheiro todo mês, ou melhor, eu quero resgatar os juros dessa aplicação todo mês. Então, se você vai resgatar os juros desse investimento todo mês, você vai pagar uma alíquota de 22,5%. Por esse motivo que eu fixei esse valor, certo? E esse 1 milhão é o capital, é o assunto do vídeo, né? Eu tenho 1 milhão e quero usufruir dos rendimentos desse 1 milhão. Por isso que eu coloquei renda passiva. A renda passiva é isso. Qual a diferença entre a renda ativa e renda passiva mesmo? A renda ativa, eu preciso exercer uma atividade para ser remunerado, certo? Já a renda passiva, basta eu fazer uma aplicação lá e usufruir com os juros. E eu coloquei esses juros como um fluxo de caixa. Então, essa aplicação vai me gerar um fluxo de caixa mensal e eu vou usufruir desse fluxo de caixa, desses juros, certo? Então, o que temos aqui? Esse 1 milhão rendeu por mês 8.667, que é os 9%, ou melhor, o 0,9% que está rendendo desse 1 milhão. Então, 0,9% rendendo 1 milhão, você vai ter um fluxo de caixa bruto de 8.667. E no acumulado de 12 meses, isso ficaria quanto? Deixa eu mudar só a cor aqui. O acumulado de 12 meses ficaria em R$104.000, que é o rendimento anual, certo? Então, desse 1 milhão, 10,4 rendeu 104.000 por ano, que dividido por meses dá um total de 8.667. Isso bruto. Agora vamos ver o líquido. O líquido de 8.667 caiu para 6.717. O rendimento mensal, que era 0,9, caiu para 0,7. Por que caiu isso? Porque descontou o imposto de renda. Lembra que eu falei que existe imposto de renda? Então, se você resgatou esse dinheiro, você vai pagar uma alíquota de 22,5. Descontando essa alíquota, você irá receber por mês 6.717 líquido de imposto de renda.
E no acumulado de 12 meses, isso caiu de 104 mil para 80.600, que de 10,4 caiu para 8,06. Mesmo assim, está um valor muito bom, 6.717, certo? Pô, você colocou 1 milhão lá na conta e está rendendo todo mês 6.717, está excelente. Até agora sim. Mas vamos ver outros detalhes, que seria o quê? O fluxo de caixa real. O que é esse fluxo de caixa real e por que abaixou esse valor? De 6.717 por mês caiu para 6.433. De 0,7 ao mês caiu para 0,6. E no anual caiu de 80 mil, caiu para 77.190, que 8,6 reduziu para 7,7. O que significa isso? Lembra que eu falei que a inflação representa a desvalorização do nosso dinheiro. Então a gente está descontando a inflação para saber o seu lucro real, o seu verdadeiro valor. Por isso que estou descontando a inflação, certo? Então, descontando a inflação, eu vi que eu estou recebendo menos, certo? Esse é o fluxo de caixa real, estou descontando a inflação, certo até aqui? E qual que é o cálculo? Qual que é a fórmula? Muitas pessoas cometem o erro de subtrair. Eu fiz aqui, mas eu vou fazer aqui novamente. Você não pode subtrair. Para descontar, você tem que dividir. Como que a gente divide? Vamos lá. Primeiramente, você abre parênteses, aperta 1 mais, certo? E qual que é o seu ganho? Quanto você está ganhando nesse investimento? Não é 10,4, certo? A gente coloca ele. Agora a gente vai dividir e abrir parênteses novamente, 1 mais. E agora que a gente desconta a inflação para saber o seu ganho real. Opa, eu esqueci de colocar o menos 1. Menos 1. Agora sim, olha lá. Então, o seu ganho real em um ano está sendo de 4,2%. É o valor que eu coloquei aqui, tá? Essa é a fórmula correta de saber o seu ganho real. Agora vamos ver a outra aba. A outra aba, as premissas são iguais, mas eu quero saber o que aconteceu com esse 1 milhão daqui a um ano. Olha o que acontece. Isso é o poder da inflação. Por isso que é importante vocês entenderem o que representa essa inflação. A inflação comeu o seu 1 milhão em um ano. 5,5%, que deu uma perda no valor de 55 mil, que passando para os meses, você está perdendo todo mês aquele seu 1 milhão 4.583. É isso que acontece se você desconhece a inflação. Ela come, ela desvaloriza o seu dinheiro. Então, no período de 12 meses, que é um ano, o seu 1 milhão está valendo apenas 945 mil. Se você não arrumar uma maneira de corrigir isso, em praticamente 9 meses, você já perdeu 50% do poder de compra do seu capital. Então, você não quer que ocorra isso, né? Você não quer que aquele capital seu que está lá quietinho perca o poder de compra. Você não quer que ele desvalorize. Então você vai ter que arrumar uma maneira de compensar isso, certo? Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que separar uma parte para compensar o poder inflacionário e que não corra o risco de que passado daqui 12 meses aquele capital meu esteja valendo menos. Então vamos corrigir isso. O que a gente faz? Vamos aqui. Aqui eu coloquei o valor. Esse valor é o
o que está negativo, certo? Eu vou colocar só de vermelho aqui, para a gente saber que é o que a gente precisa compensar. Tá bem? Vamos colocar vermelhinho aqui para ficar bonitinho. Isso. E agora, o que a gente faz? Vamos aqui. E volta pro preto. Certo. Para ficar mais estético, deixa eu fazer uma coisinha aqui. Vamos aqui novamente. Cadê? Vamos colocar essa... Opa! Aqui, ó. Vamos pintar. Isso. Certo. Vamos lá. O que seria esse fluxo de caixa final? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o meu fluxo de caixa real, estou tirando 4.583 por mês, que vai sobrar 1.849. Por que eu tirei isso? Esse 4.583 por mês, eu vou incorporar ele no meu capital para não correr o risco de chegar um ano aquele meu capital esteja valendo menos. Então eu quero manter o meu poder de compra. Então, se o 0,5% que é a inflação mensal, que é a divisão dos 5,9%, que deu esse valor, eu estou pegando esse valor, estou colocando de volta para não perder o poder de compra, para que o meu dinheiro não desvaloriza. Fazendo isso, eu não estou perdendo o meu dinheiro para a inflação, porém, o meu fluxo de caixa caiu de 6.433 para 1.849. Certo, pessoal? Então, resumindo, o fluxo de caixa bruto é o valor realmente bruto, o líquido eu estou descontando do imposto de renda, o real eu estou descontando a inflação e depois eu vou compensar esse valor para meu capital, que é o meu 1 milhão, não perca valor no decorrer do tempo. Fazendo dessa forma, eu terei por mês livre para gastar da melhor maneira que eu desejar, R$ 1.849 por mês. Aí que eu te pergunto, vale a pena ou tem outras maneiras? O que vocês acham? Comenta aí. Vou voltar para a tela normal e vamos finalizar o vídeo. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Vale a pena ou não? Comente aí, quero saber a opinião de vocês. E o que vocês fariam com 1 milhão na conta? O que vocês iam fazer? Caso desejam essa planilha aí, comente aí. Eu quero que eu envio para vocês, tá? Mas, pessoal, lembre-se, tratando de dinheiro, quando for tomar uma decisão, vocês têm que estar bem preparado. Tem que conhecer bem os produtos financeiros. Então, pode ser que a pessoa fale, eu prefiro colocar em fundo imobiliário, certo? Mas qual fundo? Ah, esse fundo imobiliário que paga um yield valor X. Bem, só isso é o suficiente para investir nisso? Sabendo que fundo imobiliário apresenta um risco mais alto. Então, eu para investir em algo que tem um risco mais alto, só uma variável suficiente para investir? Ações. Ah, ações da Petrobras está pagando o melhor yield. Só isso é o suficiente? Lógico que não, né, pessoal? Tem que analisar vários fatores para tomar uma decisão mais assertiva. Não é pegar o dinheiro e vou colocar tudo em cripto. A cripto em 12 meses, em 24 meses, ganhou do Ibovespa, ganhou da renda fixa, mas peraí. Lembra do conceito de finanças? Quanto maior o risco, maior o retorno. Então você vai se arriscar desta forma, colocar todo o seu capital em algo que apresenta risco, assim como subiu dessa velocidade, também pode cair. Então a melhor maneira de mitigar o risco é ainda a diversificação, certo? E diversificar
buscar conhecimento, entender a ação daquela empresa tá boa, mas por quê? Como que está a dívida da empresa? Qual que é o retorno sobre o capital próprio que a empresa está oferecendo? E seu patrimônio líquido, como que está? Então é vários fatores que você tem que analisar para tomar uma decisão. Tesouro Selic é bom? Sim, mas nesse caso não está sendo bom, até porque ele está matando o efeito dos juros compostos. Então seria melhor investir no Tesouro IPCA+. Mas o IPCA+, você não pode resgatar por mês, porque ele sofre uma oscilação no curto prazo, que é a marcação a mercado. O Tesouro IPCA, ele já vai te proteger da inflação e vai te pagar uma taxa que vai ser um ganho real. Porém, ele é de médio e longo prazo. Se você quer usufruir como renda passiva mensal, ele já não seria ideal. Teria também o outro título do governo, que é o Renda Mais, mas o Renda Mais precisa também um prazo maior para depois usufruir desse investimento. Então, precisa de estudo, precisa de dedicação. Se você quer estudar, quer se dedicar, continua me seguindo não só no YouTube, principalmente no meu Instagram, Edex_Prime, que eu falo sobre bastante isso. E caso queira uma consultoria financeira para elaborar um excelente planejamento financeiro, entre em contato comigo, me chama no direct do Instagram, que eu com o maior prazer darei uma consultoria para vocês. Pessoal, se gostou, se inscreve, compartilha para um amigo seu que ainda tem essa dúvida e não perca os próximos vídeos.